E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão, né, assistindo. Como é que vocês estão? Eu estou melhor do que mereço, como sempre, graças a Deus. E gravar esse vídeo aqui para compartilhar algo que, na verdade, eu estava tentando compartilhar um status, meu status do WhatsApp, e não deu pela quantidade de informação. E gravar esse vídeo aqui, eu espero que vai servir para algumas pessoas, ou para todos aqueles que se identificarem com algo que vai ser dito aqui. O texto bíblico de Ezequiel, no capítulo 18, que foi o que eu li hoje, me trouxe alusão sobre algumas coisas, me trouxe um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. E se eu pudesse dar um título, seria Crenças Limitantes, que é o que aquele povo tinha naquele tempo. Leia lá o capítulo 18 de Ezequiel, que você vai entender. Eu vou tentar explanar aqui e você possa fazer um uso. Vou trazer talvez algumas informações, não só bíblicas, quanto científicas também. Bem, aquele povo, ali em certo momento, eles chegaram a indagar Deus por conta da conduta de Deus, mas baseado na percepção da vida deles, daquilo que eles achavam que era correto, mediante daquilo que eles vinham aprendendo, daquilo que era reproduzido para eles. Eles indagaram a Deus se a conduta de Deus era certa no que diz respeito à responsabilidade própria ou responsabilidade atribuída para outras pessoas. Porque o contexto geral é o seguinte: as pessoas pecavam e eles entendiam que aquilo que acontecia com eles ou o que eles faziam deveriam ser reproduzido para outras pessoas. Deveria ter impacto em outras pessoas. E eles indagam Deus: ó Deus, estou parafraseando, por que o senhor está agindo dessa forma? Isso não está correto. Só que Deus, dentro desse contexto do capítulo 18, vai deixar muito claro para eles que, na verdade, Deus sim estava correto e eles não. Por que eles tinham essa concepção? E por que eles tinham essa concepção? Pelo mesmo motivo que nós temos hoje. Porque a gente tem um pensamento muito parecido com o povo lá israelita. O povo brasileiro tem essa concepção. De que concepção, Fernando, você está falando? Da maldição hereditária. Eu estou falando daquilo que a gente atribui como se fosse um peso trazido de outras pessoas. Lembra? Crenças limitantes. E essas crenças são moldadas em nosso ser, em nossa vida, em nosso intelecto, em nossa psique, em nossas emoções, porque nós somos constituídos por tudo aquilo que tem de informação na construção do nosso ser. Desde pequenininho, seja por informações ou modelagens que são colocadas sobre nossas vidas pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos tios, pelos professores, pelos nossos patrões, por aqueles amigos que se destacam um pouquinho mais. Espera aí, só um segundinho. E isso acaba nos modelando e trazendo algumas coisas como se fossem verdades absolutas, e não são. E aquelas pessoas ali, elas tinham essa concepção de achar que isso era o correto. Olha, por quê? Assim como nós, que às vezes fazemos uma mistura de textos bíblicos, quer um exemplo? O texto bíblico em Deuteronômio também vai dizer que a justiça de Deus, ou a sua ira, ela vai se multiplicar e seguir até a terceira e quarta geração. Mas isso não quer dizer que seja uma simples maldição, como é atribuído, ou como aquele povo estava pensando, ou como nós pensamos. Por quê? A gente costuma pensar da seguinte forma: bem, se meu pai ele roubava, se meu pai ele matou alguém, se meu pai fez alguma coisa nesse conceito, eu vou pagar. Ou alguma coisa que está acontecendo comigo hoje, nesse sentido negativo, é porque eu estou pagando, é porque é uma maldição que veio lá de trás, perseguindo meus antepassados. Olha só, se isso fosse uma verdade absoluta, e não é, tá? A gente está equivocado tanto quanto aquele povo. Se fosse assim, por que a gente só pensa nessa questão, nesses extremos? A gente só se modela dessa forma, nesses extremos. Por que a gente não pensa como Paulo diz, que Paulo ele vai dizer lá para a igreja de Gálatas que existe algo chamado lei da semeadura? Aquilo que você planta, você colhe. Se eu plantar jaca, eu não vou colher banana, e vice-versa. Você sabe disso. Mas tem algumas coisas que vão além de mim. Isso acaba sendo até um egocentrismo da minha parte, achar que por conta das minhas ações, das minhas atitudes ou de ações de outras pessoas, tais outras vão ser impactadas a longo prazo. E Deus vai dizer que não. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é individual. A alma que pecar ou o ser humano que pecar, esse vai morrer. É isso que Deus vai dizer. Olha, eu sou justo. Parafraseando, Deus está dizendo: eu sou justo. Eu não sou como vocês. Porque se fosse por vocês, ia ser assim mesmo. Se um pai pecou, se um pai errou, se um pai falhou, o filho que vai pagar, né?
E tem até algumas culturas que acabam fazendo isso ainda, depois pesquisem que vocês vão descobrir. Mas não é essa a lei de Deus, não é essa a cultura de Deus, se é que eu posso dizer dessa forma. Deus é justo. Ele vai dizer que se uma pessoa agir corretamente, ela vai ser abençoada, ela vai viver nessa bênção, ela vai progredir. Se uma pessoa pecar, ela que vai pagar pelos seus pecados, pelos seus erros. Mas se ela pecar e ela se arrepender, ela também vai ser absolvida, ela também vai viver uma vida correta, ela vai poder ser absorvida, digamos assim, ao contrário do que nós acabamos pensando, né? A gente às vezes até tem um grande erro de ser muito julgador, mas enfim, esse é assunto para outro momento. Mas as nossas crenças, ou essas crenças que ficam incutidas em nós, são carregadas durante toda a nossa vida e a gente continua reproduzindo elas. Esse povo continuava reproduzindo lá, e nós às vezes continuamos fazendo isso. Mas deixa eu te dar um exemplo um pouco chocante. Se isso fosse totalmente verdade, vamos pensar no contexto que nós estamos vivendo hoje, de tudo que está à nossa volta no mundo inteiro, de tudo que a gente está passando, tanta dor, tanta morte, tanto sofrimento, foi você que causou? Fui eu que causei especificamente? Ou foi meu pai? Ou foi meus avós que causaram e por isso que eu estou pagando por isso? Aquilo que eu colho é aquilo que eu planto. E Deus é justo. É Ele que é o Senhor dessa colheita, dessa vinha. É Ele que vai dar um pagamento para cada um à medida daquilo que nós vivemos. Deus, ele vai dizer lá no finalzinho do capítulo 18, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Se esse ímpio, a pessoa que não serve a ele, se consertar, ele também vai ter a mesma oportunidade que aquele que há 20 anos segue a Deus, segue os princípios que a Bíblia ensina. Não tem isso com Deus, não é simplesmente por tempo, não é simplesmente por meritocracia, é pelo um coração verdadeiro diante dele. Olha só, o texto bíblico vai dizer para nós que o sol e a chuva vêm para justo e injusto. Tem algumas coisas que fogem de mim, Fernando. Eu não consigo fazer chover, eu não consigo fazer sol. Tem algumas coisas que já são, porque Deus sabe que eu sou injusto, que eu sou muitas vezes até inconstante. Mas aquilo que eu produzo é responsabilidade minha. Claro que vai respingar em outras pessoas, sem sombra de dúvida. Mas eu não posso ter essa crença de que isso é uma maldição hereditária de outra pessoa. Eu tenho que acreditar no que Deus diz. Deus diz que aquela alma que pecar, essa morrerá. Mas aquela alma que se consertar, essa viverá. Leia lá que você vai encontrar isso. Então eu queria trazer para você hoje essa reflexão, que você possa pensar que essas crenças, ou se há essa crença que tem te limitado de alguma forma, seja abolida da sua vida no dia de hoje. Porque olha só que interessante, eu até deixei aqui separado algo que eu estava comentando por esses dias em uma aula que eu dei aqui, que diz o seguinte, só um segundinho, deixa eu passar aqui. Existe em uma das linhas teóricas da psicologia, o behaviorismo, que é, em inglês, né, behaviorismo vem de behavior, comportamento ou comportamentalismo, que é o conjunto de abordagens nascida no século XIX e XX que propõe o comportamento publicamente observável como objeto de estudo da psicologia. Olha só, o behaviorismo é uma corrente que se ocupou diretamente com o comportamento como processo fisiológico, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente. Ele acaba sendo o causador dos nossos comportamentos e das nossas práticas comportamentais. Então, que isso possa ficar gravado na sua mente também. O seu comportamento, as suas práticas, elas são resultado de quem você é e daquilo que você está fazendo. Não amanhã, não ontem, nem hoje, não o que as pessoas fizeram, o que as pessoas ainda vão fazer. Elas não podem modelar e mudar a sua vida. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que se arrepender, essa viverá. Mas olha só que interessante aqui também que eu marquei a respeito de comportamento, que são procedimentos de alguém face a estímulos sociais ou sentimentos e necessidades. São procedimentos de alguém face a estímulos sociais ou a sentimentos e necessidades íntimos ou a combinação de ambos. Isso é comportamento, o meu comportamento, o comportamento daquele povo, o nosso comportamento. Ele que vai modelar, que deve para poder tirar essas crenças limitantes que nós temos. Esqueça essa questão de maldição hereditária. Não existe isso. Até porque, na pior das hipóteses, deixar eu devaguear aqui um pouquinho, eu viajar na batatinha, digamos assim. Se houvesse algo nesse sentido, se você acha que seu pai ou alguém da sua família causou alguma coisa que trouxe uma maldição hereditária, antes de você ser do seu pai, você é de Deus. Você é um filho de Deus, você é criado à imagem e semelhança do Criador. Então, a sua essência
está nele. Então, antes de ver qualquer coisa de outra pessoa embutido sobre sua cabeça, se você acha e acredita que isso é possível, antes disso, Deus é o seu Pai. Então, a essência dele está sobre você e nenhuma dessas outras coisas pode se sobressair, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com você. Se liberte dessa crença limitante. Não existe a questão de maldição hereditária. O que existe é o sangue de Jesus que liberta todos nós. O que existe são os nossos comportamentos, as nossas práticas que vão mudar, que vão nos modelar e que vão nos fazer avançar e que vão nos fazer sair da situação que a gente está às vezes presa. Essa situação que está aí fora vai muito além de você. Eu não posso ser egocêntrico e achar que as minhas atitudes vão amarrar uma pessoa totalmente. Não. Até certo ponto eu tenho influência sobre meus filhos, mas vai chegar um momento que eles vão andar pelas próprias pernas deles e eles vão ditar o futuro deles, tá bom? E você que dita também o seu neste sentido. Pense que Deus está acima de todas as coisas. Fica essa frase para você: a alma que pecar, essa morrerá, mas a alma que se arrepender de verdade, essa viverá. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.